Oi, amigas capricornianas. Tô voltando com as tiragens mensais. Não sei nem se pode considerar, não tô voltando, porque eu só fiz 2 vídeos há quase que exatamente 1 ano atrás. Mas, nesse momento eu não tô atendendo muitas consultas particulares, então tô fazendo esses vídeos pra ajudar a gente de toda forma na nossa jornada da vida, né? Eu tô com alguns outros trabalhos e outros planos, então por isso que eu não tô tirando muito tiragens pessoais. Então por isso que eu voltei também a fazer os vídeos, tá? Mensagem principal de sempre. Esses vídeos são uma tiragem coletiva, então pode ou não pode fazer sentido pra você. Vou deixar no título algumas frases, algumas palavras, alguma coisa que faça sentido com a sua leitura. Se você achar que faz sentido com o que você tá vivendo, aí você assiste e é sobre. Se você achar que não, pode ver outros vídeos da sua Lua, do seu Marte, Vênus, tanto faz, do seu ascendente. O importante é fazer sentido pra você, certo? Então, vamos tirar aqui os tarô de Capricórnio, Capricornianjas. Peraí que eu não acho que saiu direito isso não. Se for sair, vai sair de novo. A temperança. A Imperatriz. Nossa, tá tudo meio truncado pra sair, sabe? Tá saindo direito. Eita! 5 de paus. O louco. Valete de ouros. Amigas, tá estranho. Tá uma energia meio louca aqui, né? Uma energia de começo. Acho que tá todo mundo querendo... Acho que final do ano tá todo mundo querendo ser mais rápido com as coisas, sabe? Querendo fazer correndo. Acho que é isso. Cavaleiro de ouros. Valete de paus. Acho que tem alguma coisa com trabalho aqui, sabia? Os amantes. Nove de paus. Gente, meu nariz tá péssimo aqui. No interior, eu recebi até uma notificação de pouca umidade do ar.
aqueles alentos, sabe? Não, tá péssimo, sério. 3 de paus. Gente, essa carta aqui, juro, eu sempre embaralho. Mas ela tá saindo praticamente em todos os tarôs. Todos. Porque alguma coisa assim... Será que a energia do mês é de 3 de paus? 6 de ouros. Sete de copas. 7 de copas no final e fundo do deck. Seis de copas. Vamos lá. Vamos lá. Aqui acho que a gente tá num clima, num pensamento, numa situação, num sentimento de estar se doando muito pros outros, tá? Preciso até pensar... Gato, você não vai pisar nas minhas cartas, né? Eu preciso até pensar, porque a gente tá aqui numa situação de uma doação. A gente tá se doando muito pros outros. E voltando. Eu pausei o vídeo porque eu tive que tirar minha gata daqui, porque senão ela bagunça todas as minhas cartas. O que acontece, gente? Que eu tava falando, a gente tá numa situação de muita doação aqui. E você tá compreendendo isso. Às vezes tá fazendo muito por outras pessoas e tá se vendo pouco. E a gente entende isso, a gente entende que a gente precisa equilibrar aqui as coisas, sabe? A gente precisa equilibrar entre quem é a gente e o que a gente tá doando tanto pros outros. Mas tem um bloqueio aqui que é o nascimento de uma situação nova. Que talvez para que essa situação nova dê certo, você precisa se doar para os outros, você... Sabe? É um bloqueio muito esquisito aqui, porque realmente você... É uma coisa nova que vai acontecer, que é muito legal, mas você precisa passar por isso de se doar para os outros. De ver mais o lado dos outros do que o seu, para que você passe melhor por essa situação, sabe? Vou tentar dividir aqui numa questão profissional, tá? Na questão profissional, por exemplo, às vezes você tá fazendo muito mais no seu trabalho do que, sei lá, do que você deveria, muito mais do que o seu escopo está fazendo no seu trabalho. O que acontece? Você tá percebendo que isso tá acontecendo e tá começando a pensar, não, eu acho que eu devia equilibrar melhor as coisas, estão muito rápidas, estão muito quentes, estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Eu acho que eu preciso equilibrar um pouco e falar um pouco de qual que é o meu desejo nessa empresa, com o que eu vim para trabalhar e o que eu tenho que fazer. Só que assim, acredito eu que o que está bloqueando aqui no trabalho, de você parar de fazer muito pelos outros e trabalhar além do seu horário, por exemplo, é justamente essa sensação de que estar fazendo o trabalho dos outros é o que pode te dar um cargo maior. É o que pode fazer você ser reconhecida. Entendeu? É o que pode fazer o nascimento de uma coisa que você já queria, de um cargo que você já queria, de trabalhar num lugar que você já queria. De ser mais reconhecido. Acho que a gente vê na doação um momento em que somos reconhecidos. A gente se doa muito para os outros, mas a gente é muito mais reconhecido se doando para os outros. Não, mas fulano sempre fez isso para mim. Não, mas fulano... E aí a gente vai se anulando, sabe?
Porque a gente se reconhece muito mais fazendo pros outros. Entende essa dinâmica de que, nossa, enquanto eu estiver fazendo pros outros, eu vou continuar sendo vista? E é uma coisa que eu não tô acostumada, às vezes não tô acostumada a ser vista pelas pessoas, pelas coisas que eu faço. Então, quanto mais eu me dou por elas e quanto menos eu penso em mim, mais isso faz sentido lá pra frente, mais isso faz eu viver uma situação que eu gosto, que é a do meu reconhecimento, sabe? Só que assim, a gente, falando ainda de trabalho, a gente vê aqui uma situação de fora que corrobora com essa visão. De que, tipo assim, o mundo lá fora tá um caos. O mundo no seu trabalho tá um caos. Às vezes é gente sendo demitida, corte, um monte de área bagunçada, um monte de troca de diretor, troca de gerente, troca de não sei o que, e você tá lá fazendo bastante pelos outros e corroborando com essa imagem de que uma hora o seu chefe vai virar e falar assim, cara, quando a empresa tava no pior momento, no momento mais louco, que tava todo mundo saindo, todo mundo um brigando com o outro, toda o bafafá acontecendo, ela tava lá e ela fez exatamente o que eu falei, até mais do que ela deveria fazer, entendeu? Aquele caos de fora, você pega aquele caos de fora e transforma em algo positivo pra você. Isso que é muito louco, sabe? Porque o quanto mais caos tá lá fora, mais você tá parecendo divina na parte de dentro, na parte que te cabe. Porque mais você tá se sentindo feliz com com essa paz que tá te dando ser reconhecida. Mas está acabando com você. E aí o que acontece? Você começa a procurar, isso aqui é fato. Você começa a procurar entradas para o seu novo começo, tá? Que é o que eu te falei. Então, às vezes, o ser reconhecida é com um sentido, é com uma intenção de você começar alguma coisa nova. E isso é muito real. É com uma intenção aqui no seu trabalho de você estar curiosa, de tipo assim, será que eu... Gente, será que vocês poderiam me considerar para um cargo X, para um cargo Y, uma coisa que eu sempre quis fazer, ou para fazer alguma coisa diferente? Isso porque no passado, em algum momento, quando você foi atrás de um cargo ou de algum trabalho, ou fazer alguma coisa que você já queria fazer, isso funcionou. Entendeu? Então já é uma tática velha essa. É uma tática sua que já vem funcionando e continua funcionando e você tá fazendo de novo. Sabe? Aqui é você realmente curiosa por entender que cargos estão crescendo mais rápido na empresa, que áreas da empresa estão crescendo mais rápido. Às vezes, se você não tem emprego, aqui é você entender que quanto mais você ajuda pessoas que você conhece, sabe? Tipo, faz um post no LinkedIn lá falando que nossa, eu me formei não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, posso ajudar você com isso, posso ajudar você com aquilo. Quanto mais você ajuda as pessoas, às vezes faz um trabalho voluntário para colocar ali no LinkedIn, enfim, qualquer coisa, sabe? Quanto mais você ajuda os outros, você percebe que você vai criando curiosidades e de entender se você consegue chegar onde você quer. Então, às vezes, aqui é muito num sentido de, tipo assim, se você tá sem emprego, você tá lá mandando seus currículos, mas as pessoas, seus amigos ou pessoas da sua rede que você conhece que estão sem emprego, você também tá lá, assim, mandando vaga pra elas também. Às vezes vocês trabalham na mesma área, trabalhavam na mesma área. E ao mesmo tempo que você se inscreve pra uma vaga, você manda pra essa pessoa também, pra pessoa que trabalhava com você, numa área, numa vaga que podia ser sua.
Mas você manda pra ela, você fala, olha, eu acho que essa vaga também faz muito sentido com você, por que você também não se inscreve pra ela? Sabe? É muito uma coisa assim de realmente querer mostrar serviço para que essa pessoa no futuro ela possa te reconhecer. E tem muito dessa curiosidade de onde eu posso agir, aonde eu posso ter um outro emprego X, aonde eu consigo uma vaga assim, aonde eu consigo um cargo assado. Você tá indo atrás até de se doar mais, entende? Como se você já não tivesse se doando o suficiente, você está indo atrás de se doar mais pelos outros porque você acha que traz esse reconhecimento. A chave aqui é o reconhecimento e não é de hoje. Você já fez essa peripécia em outro momento? Essa tática em outro momento e deu certo. Por que não daria agora? Né? Alguns dos seus colegas de trabalho aqui, realmente, eles estão um pouquinho desconfiados com toda essa questão, tá? Porque eu acho que eles... Não sei, eles enxergam um pouquinho de falsidade nas suas ações, né? Eles enxergam um pouquinho de falsidade nas suas ações, eles estão um pouquinho desconfiados de se o que você tá falando é mais para beneficiar você ou se realmente é para beneficiar eles, como você diz que é. Gente, eu tenho ascendente em Capricórnio. Eu também tô ouvindo isso como se fosse eu. Então, assim, gente, natural, né? Sem julgamentos. Eu acho que tudo que a gente faz na vida é por interesse. Não tem por que a gente ficar se martirizando por isso. Enfim, mais lá pra frente, mais lá pro final do mês, existe você vendo realmente uma situação muito boa aqui, uma vaga muito boa, alguma... Tem coisa boa chegando, entendeu? Tem muitas vagas boas, tem muitas pessoas sendo agradecidas por você, pelo que você fez. E elas estão vindo aqui, elas estão vindo atrás de falar com você e falar, nossa, você me ajudou naquele momento, sabe? E agora é a vez delas serem muito gratas a você, dividirem os ganhos dela com você, dividir as coisas boas que você participou com, sabe? Dividir com você mesmo. Então, às vezes, por exemplo, você foi e falou, ai, fulana, tem uma vaga pra você, era uma vaga que você tava concorrendo. A pessoa conseguiu, você não, era uma vaga só. Só que ela vira pra você mais pra frente, lá pro final do mês, e fala assim, nossa, você me conseguiu uma vaga assim assado e abriu outra pra trabalhar junto comigo. E eu já te indiquei, se você não estiver trabalhando, eu já te indiquei. Só que o que acontece? Aqui, você ajudou tantas pessoas. Você ajudou tantas pessoas e você ajudou todas ao mesmo tempo que você vai se deparar no futuro com muitas escolhas para fazer. Você se doou tanto pelos outros, achando que, nossa, chega um momento em que eu vou ter aquilo que eu disse que eu queria ter, que lá pra frente você vai ter escolhas demais. Entendeu? Vão ser muitas escolhas. É bom. Eu acho só que você vai ficar entre, gente, eu vou fazer o quê? Significa que a sua tática deu certo de novo. Pausei de novo por causa da minha gata, né? Porque como eu falei pra vocês, não lembro se eu falei nesse vídeo ou não, mas a minha gata, ela costuma bagunçar as cartas, depois eu não consigo ver mais nada. Enfim, é isso numa questão profissional. Numa questão amorosa aqui, se você tá num relacionamento, certamente você se doa muito por esse relacionamento, tá? Você se doa muito por esse relacionamento, você entrega bastante amor nesse relacionamento, você divide, sabe? Você dá o do seu prato pro outro comer, entendeu? Sabe? Então, assim,
É muita doação. Dentro de você, você entende que, cara, chega uma hora que você vai ter que olhar pra você, que você não pode ficar, tipo, só olhando pros outros, só olhando pro seu parceiro, só fazendo o que ele quer. Mas você sabe que em algum momento, ele vai te devolver aquilo que você quer. Pode não ser agora, mas você tá caminhando para uma hora em que você vai ter um ganho de uma coisa que você quer. Então, às vezes é uma coisa que você já sabe. Entendeu? O que você tá fazendo que você já sabe. Tem muita energia negativa vindo de fora, às vezes muita energia negativa vindo do trabalho dele, do seu trabalho. E ao invés de brigar, você tá fazendo a mais dentro desse relacionamento para deixar as coisas em paz. E você já fez isso antes. Para deixar as coisas numa boa, porque você acha que o recomeço que você quer, a situação nova que você quer vivenciar, tá dependendo dessa sua doação. Entendeu? E aí você já vai se colocando nesse relacionamento pequenos detalhes do que você quer, do que você vai querer em troca. Entendeu? Não é ruim, gente. Não é ruim. Basicamente é tipo assim: ai, queria muito ser pedida em namoro. Estamos ficando há meses. Queria muito ser pedida em namoro. Acho que passando por essa fase difícil que ele tá passando e vendo que eu estou nessa fase difícil e que eu tô carregando tudo, sabe? Que eu tô carregando tudo, que eu tô fazendo tudo numa boa, que eu não me passei em nenhum momento. Aí acho que ele vai entender que eu sou pra ficar e vai me pedir em namoro. Já vou colocando umas dicas de que a gente deveria começar a namorar, de que a gente deveria isso, de que a gente deveria aquilo. Normal, gente. Nada fora do comum. Eu, pelo menos, não achei nada fora do comum, tá? Lá pra frente, lá pro final do mês, existe aí realmente um início daquilo que você quer. Se você, quero ser pedida em namoro. Então, isso começa a acontecer, tá? Mas a pessoa com quem você se relaciona, ainda não fica muito claro pra ela exatamente o que você quer. Se é ser pedida em namoro, ou se você quer sair pra jantar, só vocês dois, ou se você quer morar com ele, com ela. Entendeu? Não fica muito claro pra essa pessoa. Tenta deixar as coisas mais claras. Tenta usar esse seu perfil investigativo para colocar mais sentido no que você quer em troca, tá? É isso, tá? Bem tranquilo. Gente, eu acho que não tem mais como ver nada aqui, porque realmente é uma questão muito pessoal, é uma questão muito de personalidade aqui, não tem como a gente ficar inventando história de que, mas que tem pra isso, que tem pra aquilo, tem pra pessoa assim, tem pra pessoa assado. Não, é uma questão aqui realmente muito canalizada para um tipo de capricorniano que está fazendo isso, sabe que está e não nega, entendeu? Sabe que está e não nega, porque depois ele vai poder falar: mas na hora que eu pude fazer por você, eu fiz. E nem vai precisar, as pessoas vão lembrar dele, nem vai precisar, tá? Acho que é isso. Signos que podem estar aí envolvidos, a gente tem Sagitário. A pessoa de Sagitário é aquela pessoa que não vai deixar você se doar muito, tá? Ela resolve os corres dela. Ela tem as escolhas dela. Ela tem os começos dela. Tem as iniciativas dela. Ela não vai deixar você ficar se doando muito para fazer esse papel. Aqui ela faz as coisas acontecerem do jeito dela sem ficar dependendo de ninguém. E isso inclui não depender de você futuramente, tá? Pessoas de Gêmeos. Pessoa de Gêmeos, ela tá muito desconfiada. Pessoa de Gêmeos aqui, ela acha legal a sua iniciativa, mas ela nunca teve, acho que aqui ela nunca teve muito alguém se doando muito por ela, entendeu? Então ela
fica meio desconfiada e pode ser que tenha um afastamentozinho aí. Tá? Pode ser que tenha um afastamentozinho aí, porque ela meio que não tá comprando muito essa sua ideia de ficar fazendo as coisas pra ela, de ficar ajudando ela, de ficar com ela nas fases difíceis. Porque o geminiano, ele é acostumado a usar a cabeça nas fases difíceis e às vezes ficar muito sozinho nas fases difíceis. Porque não é todo mundo que aguenta o tranco. Então ele fica meio desconfiado aí de se você realmente tá aguentando o tranco ou se você tá fingindo. Ele não vai comprar muito essa ideia, não. E é isso. Tá bom? Tchau, gente!